Olá, colegas médicos veterinários que se interessam por esse tema, que eu considero um tema fascinante, que é a leishmaniose canina e a abrangência dela a todos os segmentos da área de saúde. Eu sou Vitor Márcio Ribeiro, trabalho no Santo Agostinho Hospital Veterinário, sou membro do Brasileixe, um grupo que se dedica ao estudo da leishmaniose animal e à visão da saúde única. Nós vamos abordar hoje um pouco sobre diagnóstico e controle. Aqui eu apresento um pouco de mim, de quem sou eu, quando formei. Eu me formei em Belo Horizonte, na UFMG, onde fiz doutorado e o pós-doutorado, depois do mestrado, né? Fui professor durante muitos anos na UFMG e na PUC, e atualmente atuo como diretor clínico aqui do Santo Agostinho Hospital Veterinário. Trabalho com meus colegas no Brasileixe, no sentido de tentar orientar a categoria veterinária e, na troca de experiências, aprender e ensinar um pouco sobre a leishmaniose. Trabalho também na área de neurologia veterinária e tenho algumas participações em algumas associações. Mas a gente começa por definições, né? Quem são as leishmanioses e por que dizer leishmanioses? Porque leishmanioses são um grupo de doenças que são causadas por diferentes protozoários do mesmo gênero, mas de espécies diferentes, que configuram mais de 20 espécies. As leishmanioses, os seus agentes são transmitidos a humanos e animais, pela picada de flebotomínios, que nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre eles. Em humanos, existem 3 manifestações bem caracterizadas da leishmaniose. A leishmaniose cutânea, a leishmaniose mucocutânea e a leishmaniose visceral. Essa visceral é a que é fatal. A cutânea e a mucocutânea, que também abrangem a cutânea difusa, elas podem provocar lesões irreversíveis, com perdas de tecidos na pele, mas nos animais, o próprio agente da leishmaniose visceral pode provocar isso. A leishmaniose visceral, que é muito fatal em seres humanos, tem uma taxa de letalidade aí que se aproxima, às vezes, de 10%. Nos animais, ela provoca todos esses sinais e toda essa consequência que faz com que nós estejamos aí estudando muito nos últimos, talvez, 30 anos. Nós, veterinários, né, aqui do Brasil. A leishmaniose visceral está distribuída em todo o mundo. E essas áreas do mapa onde eu marco, você vê que o Brasil está entre os países que têm mais de 1.000 casos de leishmaniose visceral em humanos por ano, assim como essa região nordeste da África, assim como a região da Índia e Bangladesh. Ela abrange também a China, outras regiões da África, abrange a Europa. Então, é uma doença que está distribuída pelo mundo todo. Apesar do desafio de estar distribuída mundialmente, a gente tem um feito notável, publicado pela Organização Mundial de Saúde, de 31 de outubro de 23, em Bangladesh, um país que enfrentava como problema de saúde pública a leishmaniose visceral, que matava muitas pessoas e atingia muitas pessoas. Ele é declarado como o primeiro país do mundo oficialmente validado por ter eliminado a leishmaniose visceral como um problema de saúde pública. Isso nos mostra que, com determinação, com boa vontade política, com investimentos e, evidentemente, competência, você consegue controlar doenças dessa natureza. Entretanto, Bangladesh, a Índia e algumas regiões da China e algumas regiões da África têm características diferentes, com uma leishmania, uma espécie de leishmania, que não é a que atinge aqui no Brasil, provocando a leishmaniose visceral. Mas nos dá um grande exemplo do que podemos fazer para o controle dessa doença.
A leishmaniose visceral humana, então, ela acontece em áreas tropicais e subtropicais. É uma doença sistêmica que afeta principalmente as faixas etárias mais vulneráveis, crianças. E aí a similaridade do nome, Leishmania infantum, de infant, derivado da sua primeira descrição no início do século passado, quando ela foi pela primeira vez descrita em um bebê, em uma criança, e por isso ela ganhou esse nome, que deriva do francês. O infant, né? Lembra a gente essa manifestação da palavra francesa. Adultos com mais de 50 anos, então os idosos também são mais vulneráveis, e adultos com comorbidades ou condições imunossupressoras, sobretudo aqueles infectados pelo HIV e aqueles sofrendo da AIDS. Se não tratada em tempo hábil, a leishmaniose visceral ela pode alcançar em mais de 94% de óbitos. E aqui no Brasil, nós registramos nos últimos anos, se pegarmos de 2020 a 2023, em 2020, 1.900 casos, em 2021, 1.600 casos, em 2026, 2022, 1.600 casos, e 2023, 1.400 casos humanos. Lembrando, com uma taxa de óbito que pode chegar até a 10% por ano, ou seja, uma letalidade que chama muita atenção da gravidade dessa doença. A leishmaniose visceral, no mundo, ela é distribuída por duas espécies de leishmania. A leishmania infanto, então, como eu disse, que acontece aqui no Brasil, ela é uma zoonose que tem no cão o seu principal hospedeiro vertebrado animal. Então, ela infecta o cão, que passa a ser o seu mais importante reservatório, e ela infecta o homem, onde ela pode provocar esse número de casos por ano, e às vezes até mais, e ser uma doença fatal. A leishmania donovani também provoca leishmaniose visceral, mas ela acontece apenas no ser humano. Então, ela é de transmissão vetor, flebotomírio, homem. O vetor pica o homem, se infecta, pica outro homem, transmite. A leishmania infantum pica reservatórios, então o principal é o cão, mas pode picar o gato infectado, o roedor infectado, raposinhas infectadas, e uma vez infectado o flebotomírio, ele pode distribuir para outros animais ou até mesmo para o ser humano. Por causa disso, nós falamos que a leishmaniose ela é uma doença que representa muito bem o conceito da saúde única. E a saúde única é a saúde compartilhada. Então, não há de que se prever de que nós faremos políticas públicas antropocêntricas, porque nós precisamos trabalhar com a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde do homem. Não nos cabe mais um discurso de que nós devemos mandar matar animais, ou, sobretudo, cães, porque estejam infectados pela leishmania. Cabe a nós preservá-los, cabe a nós protegê-los e cabe a nós proteger o ser humano de ser infectado. Esse é o nosso lema. A data da descoberta da leishmaniose no Brasil e a descrição da leishmaniose visceral no Brasil, ela passa pela vida de Evandro Serafim Lobo Chagas, filho de Carlos Chagas, que encontrou o primeiro paciente brasileiro diagnosticado em vida aqui no Brasil, em Aracaju, e ele tinha 16 anos de idade. Depois, várias pesquisas foram realizadas também na primeira metade do século passado pelo casal de pesquisadores Leônidas e Maria Dini. E quando eles trabalharam no Nordeste brasileiro, na década de 50, eles estipularam medidas de controle utilizando o DDT para o combate, que era usado no combate à malária, direcionado para o combate aos flebotomírios, assim como estabeleceu-se naquela ocasião
onde a visão da vida na saúde única era limitada, embora os pesquisadores fossem brilhantes, mas se estipulava um sacrifício em massa dos cães para que eles não fossem fonte de contaminação de flebotomídeos. Entretanto, um trabalho realizado na década de 60, já no início da década de 60, como vocês veem marcado aqui embaixo, ele utilizou dois grupos. Um grupo aplicava o DDT e sacrificava os cães. O outro grupo apenas sacrificava os cães. Quando eles verificaram que no grupo em que não se fez a detetização, apenas matou cães, houve um aumento da doença humana em 11,9%. Em detrimento disso, uma vez que foi associada a detetização, houve uma redução do número de casos em 58%. Ali, naquela época, já se demonstrava que o segredo estava no combate ao vetor, e não fazer a prática de canicídio, que o Brasil passou a fazer depois de muitos anos. Isso perdurou durante mais de 50 anos no Brasil, essa recomendação de que todos os animais infectados ou soropositivos fossem eliminados. Esse é o ambiente encontrado por Dini Dini no seu trabalho, por Alencar posteriormente, e aqui um animal silvestre que foi encontrado doente no campo, uma raposinha, que albergava inúmeras formas de leishmanias no seu corpo e infectava massivamente os flebotomínios que dela alimentavam. Essa fonte de pesquisa fez com que o presidente João Goulart, em 14 de março de 63, estipulasse algumas normas, das quais eu destaquei algumas para o conhecimento de vocês. No artigo 3 desse decreto presidencial, o Departamento Nacional de Endemias Rurais recomendava a investigação epidemiológica, inquéritos para a descoberta de cães infectados, eliminação dos animais domésticos doentes, campanhas sistemáticas contra flebótomos e tratamento dos casos humanos. Muito bem. Entenda-se o que se entendia na época e depois foi interpretado, anos após anos, por profissionais da área de saúde que, infelizmente, ainda não tinham veterinários que pudessem orientá-los. Primeiro, de que um cão soropositivo não é um cão necessariamente infectado. São duas coisas bem diferentes. E os inquéritos eram baseados em anticorpos e não em pesquisa da infecção. E segundo, que a eliminação recomendada dos animais doentes, a maioria dos cães, cerca de 60% deles não são doentes. Então, entendia-se que uma mistura, que ainda hoje alguns profissionais ainda têm, de que um animal soropositivo significa um animal doente e infectado. Nada dessas coisas é absoluta verdade. Um animal infectado pode ser memória, o animal soropositivo ou infectado não necessariamente é doente, então as três coisas passam por etapas diferentes. Já no artigo 4, o Instituto Nacional de Endemias realizará ainda pesquisas, inquéritos, investigação, coisa que vem sendo feita no Brasil. Alguns lados evoluíram no pensamento de saúde única, alguns outros mantiveram uma postura mais antropocêntrica também na pesquisa. Então, isso aqui é valioso para que a gente reconheça de que o artigo 9º é que respaldou que os animais fossem mortos em massa no Brasil por mais de 50 anos. Os cães encontrados doentes deverão ser sacrificados. Novamente, eu digo a vocês que entendia-se que um cão doente era um cão soropositivo, porque entendia-se que um cão soropositivo era um cão infectado, e entendia-se que um cão infectado era um cão doente. Não sei se toda essa movimentação que eu estou fazendo, vocês entendem bem, mas é muito, muito fácil de entender,
até para as pessoas leigas, de que se eu sou soro positivo para o Covid, eu não estou infectado pelo Covid. Eu tenho memória do Covid. Da mesma forma, se eu sou soro positivo para o Covid, eu não estou doente de Covid. Então, nem se sabe se eu tenho vírus e nem se sabe se eu estou doente, baseado em anticorpos. No Rio de Janeiro, iniciou-se já algumas pesquisas que vinham acontecendo, e é uma das primeiras tentativas de tratamento canino, está aqui publicada por esse trabalho liderado pelo professor Mauro Marzocchi, de que ele encontrou 40 cães com diagnóstico de leishmaniose, ou seja, ou era soro ou era parasita. Então, os sorológicos não dá para garantir que estavam infectados, os parasitológicos, com certeza. Em algumas regiões do estado do Rio de Janeiro, os animais tinham como sinais de doença aqueles que estavam doentes, emagrecimento, linfadenopatia e depilação, ou seja, o pelo mais rarefeito, iniciando algum processo de alopecia. Ele encontrou um caso de co-infecção de Leishmania donovani, que assim era chamado na época, com Leishmania brasiliensis, descrita aqui no Brasil. A tentativa de tratamento pelo antimônio, esse produto hoje ele também é conhecido pelo Glucantine, que é a marca Glucantine, em 8 cães soropositivos para Leishmania donovani. E aí ele encontrou que nada melhorou. E um deles piorou. Então, a partir daquela época também, se discutia que o tratamento não dava bons resultados, né? Então, aqui nessa tabela, a gente vê os sinais que foram descritos, observados em 19 cães. Então, a gente percebe que nem todos, olha, de 40 cães com diagnóstico, 19 desses cães estão descritos com sinais clínicos aqui observados. Ok? Muito bem. No decorrer desse tempo, em 2005, a OPAS organizou um evento, e nesse evento se discutia, entre outras coisas, o tratamento canino. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de apresentar uma palestra sobre o tratamento canino em Belo Horizonte e o seu impacto na saúde humana, na incidência humana. E já naquela época a gente demonstrava e declarava e apresentava que o tratamento realizado com controle adequado não impactava de maneira nociva na saúde humana. Em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, a leishmaniose começou a ocorrer desde 1994, se mantém até hoje. Então, tem 31 anos que a gente está trabalhando com a leishmaniose aqui na nossa cidade. A despeito das ações de controle implementadas na ocasião, houve expansão espacial da doença, com incidência de 5 casos para 100 mil habitantes humanos entre 2001 e 2011. As medidas implementadas em Belo Horizonte, elas eram basicamente centradas em matar cães. Então, no período de 2006 a 2011, em 5 anos, matou-se 32.881 cães, com o objetivo de tentar evitar a transição para os seres humanos. Os impactos dessa ação não puderam ser colocados como uma ação nem ética, por matar tantos animais, e nem que trouxesse resultados de que isso freava o avanço da infecção nos seres humanos. Mas a época era assim, soro positivo, mata. E algumas famílias, evidentemente, começaram a se revoltar contra isso. Algum tempo depois, um outro trabalho trouxe à luz uma discussão extremamente interessante. E os animais falso-positivos? Então, falsos positivos estavam sendo mortos na falha que o próprio exame tinha e que a ciência começou a demonstrar isso de uma maneira que não havia como esconder essa possibilidade. Esse trabalho teve uma grande repercussão, a discussão de que a saúde, ela muitas vezes matava animais sem a devida evidência técnica, primeiro, de que isso servia, segundo, de que os exames eram confiáveis para que acontecesse isso. E aí
começou-se a discutir na sociedade, de maneira até judicial, aqueles casos em que as pessoas queriam defender seus animais, sobretudo aqueles animais não doentes, às vezes apenas soropositivos, com uma diluição extremamente fraca do ponto de vista da especificidade. Então, vários animais morriam, e vários desses animais eles tinham anticorpos que nem poderiam ser confirmados como anticorpos específicos para a leishmania. E muitos deles poderiam não estar infectados, e muitos deles, talvez a maioria, não estavam doentes. Entretanto, ainda temos uma dificuldade grande no Brasil, é um spillover lá da frente, de que o Brasil hoje trabalha com 2 testes sorológicos qualitativos para dizer que o animal é soropositivo ou não. E ainda recomenda a eutanásia de cães positivos no DPP, que é um teste rápido, e positivo no ELISA, fazendo uma reação reagente-não reagente. Não avaliando qual é a proporção de absorbância no cutoff que é observado. Então, nós temos ainda muito a evoluir do ponto de vista do diagnóstico na rede pública para que os animais pudessem ser sacrificados. Além disso, um estudioso, um médico, infectologista que trabalha na Universidade Federal do Piauí, e ele trabalha com atendimentos em doenças infecciosas, muito em leishmaniose, uma das referências em leishmaniose visceral humana, publica um artigo de opinião onde ele faz alguns questionamentos bastante contundentes. Primeiro, o governo brasileiro abate cães soropositivos e não consegue controlar a leishmaniose visceral. Resultados. Ele confirma a falta de apoio científico à política de eliminação de cães, nota uma tendência de distorção de dados científicos para o suporte da política de eliminação de cães e conclui que, por falta de evidências de que o abate de cães diminuía a transmissão da leishmaniose visceral, o programa de abate canino em massa deveria ser abandonado. E levanta questões éticas acerca da distorção da ciência e sobre a eliminação de animais na ausência de mínima ou nenhuma evidência científica. E nós, veterinários, estávamos em cheio nessa discussão durante esse período. E nesse trabalho, ele cita 2 outros trabalhos, um dos quais eu já falei para vocês, o trabalho que foi feito no Ceará, em 1961, onde fez toda a diferença a utilização de inseticidas. E uma outra análise matemática, realizada por um autor inglês no Colégio Royal de Pesquisa da Inglaterra, de Londres, onde ele mostra que a medida mais eficiente de controle da leishmaniose humana é a utilização de inseticidas e a menos eficiente é a eliminação canina. Entretanto, a edição de 2014 do Manual de Vigilância da Leishmaniose Visceral ainda refere de que os animais devam ser sacrificados. Então, o animal soro-reagente, proceder à eutanásia. Essa não é a realidade hoje. Embora oficialmente haja a recomendação de que os cães devam ser eutanasiados, abriu-se uma janela para o tutor que quer tratar o seu animal. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas, ainda assim, depois de 2014, em 2016, um grupo ligado à Fundação Oswaldo Cruz, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ainda elabora uma análise sobre a questão da eliminação canina no Brasil para o controle da leishmaniose visceral e conclui pela imediata suspensão e revisão da prática de extermínio animal em um Estado constitucional de direito e a adoção de métodos preventivos e mais eficazes que garantam a saúde pública sem proporcionar elevados custos emocionais aos proprietários de cães e financeiros aos cofres públicos. Bom, além disso, há ainda um outro grupo de estudo ligado à Universidade de São Paulo, à Universidade do Canadá e ao Colégio de Londres,
após análises matemáticas e considerando as questões éticas atuais em relação à eliminação de cães positivos no Brasil e a alta sensibilidade da dinâmica da doença na população de flebotomíneos, recomendamos que o controle populacional de flebotomíneos seja priorizado. Ou seja, vamos parar de matar animal. Então, muita gente da ciência começa a demonstrar essas evidências. Ainda assim, em 2008, a gente vai ver um efeito benéfico dessa discussão que aconteceu na cidade de Campo Grande, onde a justiça proíbe a eutanásia de cães na capital e considera tal prática como algo da Idade Média. Então, 2015, que é apresentada essa discussão. Então, o reflexo dessa discussão da ciência. Entretanto, em dezembro de 2017, uma juíza autoriza a eutanásia de cães com leishmaniose em Porto Alegre. Então, a gente vê os olhos fechados, muitas vezes, para as evidências, e, além de tudo, fechado para a questão da saúde única e com a ética de se lidar com a vida animal. Em 2019, um encontro mundial que acontece na Europa, em Londres, no 13º Simpósio de Doenças Transmitidas por Vetores, no Reino Unido, em Windsor, em 2018, consolida a declaração da inutilidade do abate de cães infectados, saudáveis ou doentes, como medida para controle do reservatório doméstico da leishmania infante e reduzir o risco da leishmaniose visceral. Então, minha gente, tudo isso que eu estou falando para vocês é que cabe em cheio para nós veterinários. Nós temos a missão de controlar a transmissão da leishmaniose visceral. Nós temos que estar atentos porque, no nosso país, nós estimamos em torno de 300 mil casos caninos de leishmaniose, não de leishmaniose visceral, mas nós estimamos cerca de 300 mil casos caninos de animais que podem se tornar soropositivos para a leishmania infante. Alguns vão adoecer, outros não vão adoecer, como a gente vai apresentar para vocês. E talvez alguns tenham até autocura da inoculação do flebotomínio. Então, essa prancha, esse slide, é um dado de 2017, da Biobanquinhos, que revela para nós um dado interessante. Para cada uma pessoa com leishmaniose visceral, a gente pode estimar cerca de 200 cães com anticorpos no soro, doentes ou não. E aí, só para vocês entenderem bem, eu vou repetir isso muitas vezes para vocês entenderem. O diagnóstico da leishmaniose visceral em humanos é dado pela doença. Ninguém faz sorologia de ser humano e, a partir de anticorpo, fala que a pessoa tem leishmaniose. A pessoa tem que estar doente. O diagnóstico da leishmaniose visceral em cão é dado pela presença de anticorpos, independente do animal estar doente ou não. Então, ele tem anticorpo, fala que ele está com leishmaniose. E nós temos que mudar essa ideia. Nós temos que entender isso, porque somos novos profissionais de saúde competentes para trabalhar com a doença dos animais. Então, diagnóstico oficial no homem, o diagnóstico sorológico no cão, o diagnóstico sorológico indica o abate do animal. No homem, a presença, o diagnóstico sorológico não é suficiente para o tratamento. Novamente, no homem, é importante ressaltar que títulos de anticorpos variáveis dos exames sorológicos podem persistir positivos por longo período, mesmo após o tratamento do ser humano, se ele estivesse doente. Assim, o resultado em um ser humano de um teste positivo, na ausência de manifestações clínicas, não autoriza a instituição de terapêutica em seres humanos. Só para vocês entenderem a dinâmica com que a leishmaniose
encarada no cão e no ser humano. Então, vamos falar da leishmaniose canina como um problema médico e, evidentemente, um problema de saúde única. Eu apresento para vocês aqui um flebotomínio. Ele é essa coisinha pequenininha, de mais ou menos 2 a 3 milímetros, toda peludinha, com 2 asinhas eretas, igualmente peludas, como a gente está vendo aqui. Um abdômen que é fragmentado dessa forma aqui, e a fêmea tem esse formatozinho aqui abaulado. Então, isso aqui é uma fêmea que, com a sua peça bucal, vai penetrar na pele, seja do homem, seja do animal, e vai se alimentar desse material aqui de fluido intradérmico, que vem sangue, que vem fluido tissular, e assim ela se infecta com a leishmania. Então, o clínico na saúde única tem que tratar a saúde do animal e proteger a saúde humana. O agente da saúde única precisa encaminhar ao clínico que atenda a saúde do animal, oriente a população nas suas visitas para que as pessoas evitem que o seu animal se infecte e, consequentemente, que possa haver alguma fonte de contaminação do flebotomínio para que ele possa infectar a pessoa. As formas de transmissão da leishmaniose ou da leishmania infanto, no nosso caso, principalmente pela picada do flebotomínio infectado, mas pode haver pela via transplacentária, a cadela passa para os seus filhotes, pode haver através da transfusão de sangue, então bancos de sangue contaminados, ou também pode haver através do coito. Maneiras mais raras, como brigas, feridas, são maneiras que são especuladas, mas ainda não estão sedimentadas. Então, aqui vocês veem essa cadelinha com seus filhotinhos e vários flebotomínios aqui, ó, no corpinho dela, que estão aqui em repouso ou se alimentando. Em algum momento, vão também se alimentar dos seus filhotes. E se estiverem infectados, transmitirão as leishmanias. Então, a transmissão da leishmania se dá pela picada de vetores infectados. E basta uma picada. Então, a transmissão da leishmania, através da peça bucal do flebotomínio, ela pode durar 5 minutos. Então, basta uma picada, a tentativa de alimentação, a regurgitação das formas promastigotas metacíclicas e o acontecimento. Aqui, para vocês verem, essa aqui é uma imagem de um bairro aqui de Belo Horizonte, onde se colocou essa armadilha para captura de flebotomínios. E aí vocês vão ver quantos ela capturou. Vejam como está lotada de flebotomínios dentro dessa gaiolinha. Ok? Aqui começa tudo. Penetrou a promastigota metacíclica, alcançou o monócito do sangue. O monócito nos tecidos se diferencia em macrófagos, que são células especializadas da imunidade celular. A partir da picada do flebotomínio, alguns fenômenos importantes podem ser declarados, que eu destaquei aqui. A saliva do vetor, que é o mosquitinho, o flebotomínio, leva à supressão da resposta imune e favorece a sobrevivência do parasito. Favorecendo a sobrevivência do parasito, ele inibe a agregação plaquetária e provoca uma vasodilatação, o que estimula a expansão do parasito no local da sua inoculação. Além disso, ele modula a resposta imune. Modulando a resposta imune, ele favorece que aquela resposta imune imediata à inoculação da leishmania não vai agredir a leishmania de um jeito fatal, a não ser que o animal já tenha uma imunidade genética ou já esteja preparado por uma vacina para que ele chegue ali e tente matar as leishmanias inoculadas. Então, o que vai acontecer, uma vez o flebotomínio picou aqui, ó, o bite aqui em inglês é a picada, inoculou a promastigota metacíclica, ela entrou no monócito, no sangue. Dentro do citoplasma do monócito, ela começa a multiplicar, ela se transforma em forma amastigota.
começa a se multiplicar, vai multiplicando, desvitaliza a célula, provoca a lise da célula, outras formas amastigotas invadem novas células, ou vem aqui um flebotomíniozinho, vai alimentar e se infecta com a leishmania. E assim vai se mantendo o ciclo da transmissão. Nesse processo de reprodução, a gente pode ter o quadro físico clínico do nosso paciente. E aqui vocês estão vendo, podemos ter um animal doente ou podemos ter um animal saudável, não doente. Tudo vai depender da resposta imune. Um animal suscetível que vai estar doente, ele tem algumas alterações no parâmetro sanguíneo, grande produção de anticorpos, a produção de interferon gama dele é reduzida, tem alterações de parâmetros bioquímicos, alta produção da citocina IL-10, baixa produção da interleucina 2 e baixa produção de óxido nítrico. Essa é a configuração do animal suscetível ao adoecimento. Em contrapartida, um animal resistente, nós vamos ter baixos títulos de anticorpos, normalidade nos parâmetros sanguíneos, elevação da produção de interferon gama, os parâmetros bioquímicos estarão equilibrados e normais, o aumento da produção da interleucina 2 e o aumento da produção do óxido nítrico, o que configura uma imunidade celular de resistência à infecção. Os animais se diferem em relação a isso, seja do ponto de vista genético, seja do ponto de vista da saúde geral, bem nutridos, bem preparados, desverminados, ou seja, estão preparados para enfrentar infecções. Ok? Então, o que sobressai para provocar doença na leishmaniose canina? Primeiro, o número de parasitos que você vai encontrar nos tecidos ou distribuídos pelo corpo do animal. Então, aqui você vê do Romeu, você tem aqui, numa célula polimorfonuclear, você tem a presença de amastigota no seu citoplasma. Outra, a formação dos imunocomplexos, ou seja, grandes proporções de globulinas, elevação da proteína C reativa e diminuição da albumina. Esse grande número de globulinas pode formar imunocomplexos que reagem com o antígeno e vão se depositar em membranas de vasos, membrana de glomérulos, região do sistema nervoso central, nas articulações, e a partir dos imunocomplexos formar doenças imunomediadas ou imunemediadas. E aí, depois de toda essa sequência, como que a gente vai dar o diagnóstico da leishmaniose canina? Temos que dar o diagnóstico inicialmente da infecção. Contamos para isso com a sorologia, ou seja, anticorpos, e a presença do parasito, a partir de testes citológicos ou testes moleculares. Avaliar se esse cão está transmitindo ou não. Porque o que fazia matar os cães no Brasil? Porque o cão tinha leishmania na pele, o flebotomínio alimentava, picava na pele, alimentava-se de leishmanias, as leishmanias multiplicam no trato digestivo do flebotomínio e depois ele vai transmitir para outros animais ou para o ser humano. Então, qual era a lógica? Matar o cão para que ele não transmita. Qual é a lógica nossa? Primeiro, avaliar se esse cão está transmitindo. Segundo, tratar esse cão para que ele não transmita. Então, a lógica não é matar o cão por causa disso. E o outro diagnóstico que você tem que fazer é se o cão está doente ou não. Esse cão que eu estou é soro positivo, tem parasito, ele é ou não infectante, ele está doente? E aí eu tenho que ver. É doente? É doente, tem uma lesão. É doente? Não parece ser doente, tem uma cicatriz. Essa é a mesma cadela em estágios diferentes de manifestação. Quando esteve doente, quando não está doente. Embora ela tenha uma carinha saudável sempre. Mas o estar doente é que
também conta uma lesão cutânea. Então, o caminho que a gente vai seguir para o diagnóstico vai se basear, primeiro, o animal chegou para fazer o exame. Ele pode estar doente ou não. Você pode estar fazendo dele uma pesquisa de saúde. Ele foi para você ver se está tudo bem com ele. Então, você vai ter o exame, independente dele estar doente ou não. Primeiro, pela sorologia. Sorologia, ele está negativo, mantém as medidas de prevenção. Sorologia, ele está positivo, medidas de prevenção. Se ele é positivo, o título é baixo ou o título é alto? Se o título é alto, é muito sugestivo da infecção. Ele tem sinais de doença ou não? Alterações laboratoriais ou não? Se ele tem sinais clínicos e alterações laboratoriais, ele está doente. Se ele não tem sinais clínicos nem alterações laboratoriais, ele não é doente, ele é infectado. O manejo dos dois é igual? Nem sempre será igual. Por sua vez, se o título é baixo ou o título alto, você vai mensurar um diagnóstico parasitológico. É positivo? Avalia se é infectado ou doente. É negativo? Repita o exame com algum tempo, toda a bateria dele, sorológico, e o citológico ou o molecular, e você vai ter seus critérios. Nunca se confirmou, verifique outras doenças que sempre têm que estar alinhadas com o diagnóstico da leishmaniose. Por quê? Um cão com erliquiose, um cão com babesiose, um cão com rickettsiose, um cão com anaplasmose, todos eles estão sujeitos a piorarem a leishmaniose. E vice-versa. A leishmaniose piora o estado geral de um cão se ele estiver infectado ou se infectar com Ehrlichia. Baseado nesse esquema e entendendo que a leishmania se dispersa por todo o organismo, a leishmaniose canina ela pode atingir o coração, e nós chamamos de cardioleixo, o sangue, ou a produção do sangue, com doenças hematológicas que nós chamamos hematoleixo, no sistema nervoso central ou periférico, que nós chamamos neuroleixo, no trato digestivo, nós chamamos gastroleixo, ortopédicas, ortoleixo, renais, nefroleixo, na infectologia, que é uma doença para ser conduzida na coordenação de um infectologista, nos olhos, o oftalmoleixo, e na pele, a dermatoleixo. E aí nós temos muitas faces: sangramento nasal, lesão erosiva, destrutiva na mucosa nasal, glaucoma com perda de visão, lesões ortopédicas graves, crescimento das unhas, quadro caquetizante, por nódulos na língua, atrofia muscular exagerada, por miosite, ou neurite do nervo trigêmeo, e lesão ocular, que leva a perda dos olhos. Quais são as ferramentas mais importantes no diagnóstico da leishmaniose canina no Brasil? São os exames sorológicos. Nós fazemos hoje nas clínicas a RIF, a reação de imunofluorescência indireta, o ELISA e os testes imunocromatográficos. Além disso, pesquisa de anticorpos são realizadas de maneira de diluição plena. Não basta saber se é positivo ou negativo. Eu quero saber até onde vai a diluição da imunofluorescência. Eu quero saber quantas vezes o ELISA é acima do cutoff. E mesmo nos testes imunocromatográficos, eu quero ver a marcação do teste. Eu quero ver se esse teste, ele de fato marca muito pouco, demais, e isso é parâmetro para eu analisar também os resultados no meu acompanhamento do paciente. No exame parasitológico, eu posso utilizar citologia, histologia, cultura ou xenodiagnóstico, onde eu vou visualizar, seja a forma mastigota ou pró-mastigota, se eu fizer o xenodiagnóstico. E no exame molecular, eu vou fazer o DNA de maneira convencional ou quantitativa,
Mas, se eu quero tratar o meu paciente, eu tenho que fazer de forma quantitativa. Eu tenho que saber quantas cópias de DNA de parasita eu tive no exame, porque lá na frente, quando eu vou estadiar o meu paciente para ver se ele está controlado, eu preciso fazer de novo esse exame. Os métodos sorológicos são indiretos, então, são anticorpos, RIF, ELISA e imunocromatográficos, como eu falei. Nós temos alguns laboratórios que apresentam no país os testes imunocromatográficos e aqui eles marcam as positividades, quando eles têm essa marcação que é orientada pelo laboratório. O teste ELISA geralmente é em placa, então é a mudança da cor, a absorbância da cor que vai ser medida. E a imunofluorescência indireta, ela faz a marcação em laboratório das formas amastigotas. E por isso eu tenho esses testes, que vão de 1 para 40 e pode chegar a 1 para 10.280, ou 20.560, ou 42.120. Então, as diluições são de acordo com a produção de anticorpos. Mas lembre-se, quanto mais anticorpos na leishmaniose canina, pior. É o contrário, por exemplo, da sinomose. Se você vacinou o animal, quanto mais anticorpos, melhor. Mas na leishmaniose, quanto mais anticorpos, pior. Porque os anticorpos não são protetores. Pelo contrário, eles podem ser nocivos. Aqui um exemplo de um resultado de ELISA. Aqui uma apresentação que nós fizemos, que a gente apresenta testes de cães infectados. A gente faz uma avaliação de testes rápidos, como ELISA da IDEX, que é de teste rápido, DPP, o Biomanguinhos ELISA, que não é um teste rápido, e o Calazar Detect, que a gente tem no nosso meio. 25 soros de animais não infectados e 74 de animais sabidamente infectados. Então, o que nós tivemos aqui? Dos animais positivos, no ELISA, que foi utilizado, que é o ELISA Biomanguinhos, é o mesmo que faz atualmente, 59 deles foram encontrados positivos, ou seja, 80% da sensibilidade. 2 foram indeterminados, 2%. O DPP conseguiu enxergar 72 desses animais que eram, de fato, positivos. Teve uma eficácia de 97%, o Calazar Detect de 81% e o ELISA da IDEX de 80%. Então, esses 3 testes se igualaram, mas nenhum deles conseguiu achar todos os animais infectados, positivos. Já para os negativos, o ELISA determinou 92 deles, mas teve 2 deles que foram falso positivos, ou seja, um suspeito e o outro positivo. O DPP, todos os negativos eram de fato negativos. O Calazar Detect, de todos os negativos, 2 marcaram positivos, e o da IDEX, todos os 25 mostraram serem negativos. Então, nós não tivemos nenhum deles que encontrou todos os positivos, os verdadeiros positivos. E fica evidente a necessidade de combinar os testes. Então, eu aqui, na minha experiência, eu faço um teste rápido, o ELISA e o RIF. E, a partir desses 3 testes sorológicos, se qualquer um deles é positivo, eu parto para fazer os exames moleculares. Aqui uma outra evidência que a gente apresentou em um dos congressos da Anclivepa é que a gente disse o seguinte: quando na RIF os animais são negativos, de 44, 7 deles estavam infectados, e a RIF não viu. Quando na RIF 15 era 1 para 40, 6 deles não tinham leishmania, eram negativos. Quando na RIF 8 deles eram 1 para 80, 3 deles eram negativos. E ainda na RIF, quando 11 tinham a diluição 160, 1 ainda não era infectado. Mas quando os títulos chegaram a 320, aí todos eram confirmados
na presença do parasita. Então, baseado nisso, uma diluição da RIF de 1 para 320, ela pode nos dar com maior assertividade de que esse animal, de fato, estará infectado, não que estará doente. Talvez, sim. A gente estima que o animal, quando tem um título muito elevado, é de se esperar que ele esteja doente. Mas outros exames deveremos fazer. Aqui, no caso do ELISA, tivemos 47 animais. Dos 47 animais negativos, nós tivemos do ELISA ainda 1, 2, 3 que entravam no compartimento do animal ou positivo ou suspeito. E a reação cruzada? Nessa publicação da Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, os colegas apresentam que a co-infecção com Ehrlichia, Babesia e Leishmania nos cães de Minas Gerais, nós poderíamos encontrar nos testes sorológicos que eram usados, mas não havia reação cruzada. Quando o animal dava alguma coisa positiva, era co-infecção. Já nesse outro trabalho, que foi publicado também na mesma revista, os autores perceberam que de 57 amostras de cães testados, 24 ou 42% dos testes usavam um dos 3 métodos sorológicos, ou seja, comparando amostras positivas para Ehrlichia, Babesia, Toxoplasma, Neospora e Trypanosoma cruzi, se reagiam com Leishmania. Então, no ELISA, houve reação cruzada em 17% da Leishmania com um desses agentes, na imunofluorescência, 19%, e no Calazar Detect, de 5% de reações cruzadas de animais infectados com um dessas outros agentes etiológicos. Nossos resultados demonstram que a presença de outros agentes infecciosos podem levar à reação cruzada nos testes sorológicos de Leishmania. Então, duas opiniões aí. Um fala que é co-infecção, o outro fala que pode haver reação cruzada. E também vem um outro trabalho, o estudo da reação cruzada de amostras de soro de cães positivos para Leishmania, Babesia e Ehrlichia no ELISA e na imunofluorescência. Os pesquisadores concluem, como resultado do trabalho, a presença de co-infecção entre os 3 parasitos nas áreas endêmicas e não a reação cruzada entre eles. Então, vocês veem que não há vamos dizer, uma unanimidade. Então, se você tem que pesquisar a possibilidade de que algumas das infecções estejam presentes. Diagnósticos diferenciais em cães com leishmaniose. Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, outras leishmanias, Rangelia, Rickettsia, Trypanosoma. Aqui a gente poderia citar o Hepatosum. Quadros agudos, a gente poderia citar a Leptospira. Então, são muitos os agentes infecciosos que podem provocar doenças parecidas, dependendo do estágio que ela se apresente. Uma outra coisa, a co-infecção aumenta a gravidade da doença, como eu já falei. Então, a co-infecção mais frequente que a gente encontrou foi a co-infecção de Leishmania e Ehrlichia. Isso a gente verificou numa comunidade próxima de um trabalho que é feito com alunos pela PUC, que demonstrou essa possibilidade de haver maior índice de co-infecção quando a gente está falando de Ehrlichia e Leishmania. Então, o método parasitológico e molecular, então, agora nós vamos falar do método direto, que a gente pode coletar material diverso, pele, medula, linfonodo, baço, sangue, líquor, urina e diversos tecidos. A gente colhe material, geralmente no tubinho com EDTA, para fazer o PCR de medula, ou se você quiser fazer uma cultura desse material, mas, em geral, esse material vai para fazer o PCR. A coleta, geralmente, é da região do externo,
nessa parte cranial do externo. A gente faz com agulhas, muitas vezes 40x12, dá para fazer essa coleta, mas agulhas ósseas também podem ser utilizadas, ou até melhores para ser feita a coleta. E aqui também agulhas que vão nos linfonodos. Linfonodo poplíteo pode ser um dos linfonodos de coleta, ou linfonodo cervical superficial pode ser um outro linfonodo para coleta. E aqui nós fizemos um trabalho que foi a análise do diagnóstico de métodos diagnósticos de leishmaniose visceral, baseado num levantamento de casos tratados numa clínica veterinária aqui de Belo Horizonte. Isso foi aqui, no Hospital Santo Agostinho. Vocês estão vendo que aqui nós estamos coletando medula óssea, aqui nós estamos coletando linfonodo poplíteo, e aqui nós estamos coletando a amostra da orelha, da face interna da orelha, para fazer também a pesquisa na pele. Então, primeira coisa, sensibilidade. A medula óssea e o linfonodo se equivaleram em termos de encontros de leishmania. Mas se você unir na sua pesquisa medula óssea e linfonodo, você aumenta em pelo menos 6% a sua sensibilidade. Você passa a encontrar 6 vezes mais animais infectados. Não 6 vezes mais, né? Você acha 6 animais a mais, se você fizer assim. A chance de você achar. Aqui, comparada a citologia de medula, de linfonodo, a citologia de medula óssea mais linfonodo e a imunistoquímica da pele, o que nós verificamos, então, que para encontrar o positivo, a união dos dois ela é bem mais significativa. Para o negativo, nós temos também a união dos dois aumenta a sensibilidade do negativo. No total de 136 exames, quando a gente fez aqui. A imunistoquímica da pele, ela no positivo, ela foi a menos sensível, e no negativo, ela se igualou em sensibilidade. E aqui a gente vê mais formas de leishmania no sangue. Durante o hemograma, você pode fazer um esfregaço, e, ocasionalmente, ou cada vez mais frequente, você encontra formas amastigotas no citoplasma da célula desses bichinhos. Então, aqui você tem o tuco, aqui uma leishmania, aqui você tem a nala, várias leishmanias no núcleo dessas células de leucócitos. Aqui, novamente, você vai ter, isso aqui é um esfregaço de medula óssea, muitas leishmanias, e esse aqui é um esfregaço linfonodo poplíteo, muitas leishmanias. Isso é do artigo de diagnóstico. Aqui mais uma prancha grande, com muitas leishmanias. E aqui vocês vão assistir uma coleta de medula óssea e uma coleta de fragmento de pele da orelha. Geralmente, você vai coletar aí entre 1 e 2 ml. E aqui, a coleta da face interna do ápice de uma das orelhas.
Para essa coleta, a gente faz sempre uma anestesia local, sem vasoconstritor, cuidando bastante da cartilagem da orelha, né? Então, uma aplicação, se penetra um pouquinho na cartilagem, o vasoconstritor, pode dar uma consequência. Então, para você evitar um problema dessa natureza. A carga parasitária aqui é estimada como exemplo para vocês. Então, nesse caso, nesse animal que foi coletado o material da medula óssea, ela tinha presença de leishmaniose. Em geral, você faz um cálculo, aqui é por microlitro, então você tem 120 parasitos por microlitro de medula óssea, como carga parasitária. Se você quiser para ml, você vai ter 120 mil parasitos, o que é uma carga parasitária que a gente poderia estimar como uma carga parasitária mais elevada. Esse trabalho aqui nos dá uma base para isso, o parasitismo por ml de sangue, por ml de medula óssea, que nos ajuda a estabelecer se a carga parasitária estará elevada ou não. Aqui, só para vocês terem uma base de resultados de exame, gente, olha, todos aqui são negativos para RIF. Entretanto, tem 1, 2, 3 positivos no ELISA. E tem no teste rápido, esse aqui foi baseado no SNAP da IDEX, ele tem 1, 2, 3 positivos no SNAP. Então, é muito comum você encontrar na sorologia resultados discrepantes. Por isso, você faz mais de um teste. E desses animais aqui, você pode falar, ah, não, mas então esse aqui está errado. Olha esse aqui. Negativo no RIF, negativo no ELISA, positivo no SNAP Leish e positivo na medula óssea. Então, como você explica isso? É muito frequente, ou seja, é muito frequente, mas não é incomum acontecer em casos de que a sorologia não bate com a presença do parasita, ou que as 3 sorologias não são uniformes. Se você pegar, então, o RIF, então esse aqui é o RIF negativo, você pega o RIF de 1 para 40, 1 para 80. Verifique aqui, ó, 1 para 40. Esse aqui foi negativo no ELISA, aqui foi positivo, 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 e combinou com todos os outros, SNAP. Na medula óssea, teve a confirmação de 1, e na pele, nenhum dos que foi feito. Já na diminuição 1 para 80, nós tivemos um deles foi negativo no ELISA, e um deles foi negativo no SNAP. Na medula óssea, encontrou 1, 2. Os outros foram negativos na medula óssea. Se a diminuição vai subindo, 160, 320, você vai tendo mais coerência entre os exames. Aqui no 320, todos os sorológicos foram positivos e a carga parasitária foi negativa na medula em 2 animais. Dos 1, 2, 3, 4, 5, dos 5 pesquisados. Já o título 1 para 160 ainda teve um teste rápido negativo, mas a carga parasitária presente. Então, lembre-se, diagnóstico sorológico nem sempre é igual, dá o mesmo resultado positivo entre eles, quando você compara, e a carga parasitária nem sempre acompanha um teste sorológico positivo. Isso te dá a oportunidade de trabalhar esse animal, porque uma carga parasitária negativa, ela significa que a leishmania ela está no estado latente se ela estiver. Então, o animal soropositivo baixo não necessariamente é um animal infectado. Então, se o diagnóstico foi definido pela sorologia e pelo exame molecular ou parasitológico, esse animal infectado, ele está saudável ou está doente? Um cão infectado por leishmania, eu poderia dizer dela, com essa estampa fisicamente bem,
e soro positivo em presença de parasito, eu falo que essa cadela tem leishmaniose, bom, esse aqui é mais fácil dizer, né? Se ele tem sorologia, se ele tem parasito, e ele está assim abatido, é mais fácil dizer que ele está doente. Mas para avaliar se ele está doente, além do meu exame físico, eu vou proceder exame de imagem, sobretudo a avaliação de órgãos maiores, como o rim, baço, fígado, que são órgãos muito afetados pela leishmania. Eu vou acompanhar a pressão arterial desse animal, porque esses animais com leishmania ficam hipertensos. Na patologia clínica, através do hemograma, função renal e proteínas séricas, eu vou ver se está havendo variações da estabilidade desse animal. Assim pensando, o brasileiro propôs um estadiamento que permita um adequado acompanhamento desses animais. Novamente, os exames vão servir para nós dessa orientação e a gente entender que o tratamento dos animais pode auxiliar no controle. Se eu trato os animais e com tratamento eu diminuo a carga parasitária, eu diminuo a possibilidade de transmissão. Eu digo a vocês que o estadiamento, o brasileiro vai apresentar no final do ano as novas diretrizes, então está em estudos, para que a gente possa apresentar para vocês em quantos estádios nós vamos classificar a leishmaniose canina e as modalidades de tratamento que vão ser sugeridas. Então, aguardem. Mas as drogas disponíveis no Brasil, que têm evidência científica e estão hoje oficialmente no mercado, sem que haja nenhuma restrição ao seu uso, em cães infectados por leishmania, na sua maioria, quando precisam, são drogas imunoestimulantes. Entre elas, nós citamos a domperidona, e drogas imunossupressoras, que entre elas citamos os corticosteroides, na sua maioria. Alguns outros imunossupressores podem entrar na prática do tratamento, mas basicamente são esses que a gente conta hoje na rotina. Drogas anti-leishmania, aquelas que matam ou paralisam o crescimento da leishmania. A primeira delas, que tem efeito leishmaniostático, é o alopurinol, e a leishmanicida é a miltefosina e a marbofloxacina, com 2 produtos validados pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, com os nomes comerciais de milteforam e marmoxilation. Medicamentos associados, como antihipertensivos, dietas adequadas, controle de co-infecções e comorbidades, reposição sanguínea, muitos animais desses precisam de transfusão, vai de acordo com o acompanhamento clínico. Então, gente, o clínico é muito soberano para decidir o tratamento. O que a gente pede ao clínico é que ele seja cuidadoso e para que ele não use drogas que podem prejudicar o animal. E para que ele também não seja intempestivo, porque nós temos muito poucas drogas que a gente pode contar para tratar os animais. Mas no contexto da saúde única, além de cuidar dos animais, a gente tem que colaborar para reduzir os vetores, a gente tem que colaborar para proteger os cães e a gente tem que orientar as pessoas a cuidar do seu ambiente. As atividades de controle na leishmaniose visceral, o carro-chefe é o combate ao vetor. É esse elemento aqui que a gente tem que conseguir controlar. Lembrando que, para controlar a leishmaniose visceral humana, os inseticidas marcaram época em 1961 e marcam época nos estudos matemáticos e hoje marcam época mais do que nunca, como a principal ferramenta para controlar a leishmaniose visceral humana e, consequentemente, protegendo os cães. O controle do vetor nos animais ou no ser humano precisam de ter um efeito repelente mais importante que o efeito inseticida. Mais importante do que matar o flebotomínio é não deixar o flebotomínio chegar perto do cão. Se o flebotomínio deixar de alimentar o cão e fosse alimentar de roedores, de passarinhos da natureza, a contaminação dele provavelmente será muito menor. Então, lembre-se disso. Efeito repelente. Nós não queremos efeito inseticida, embora o efeito inseticida seja bom, mas nós queremos o efeito repelente. A OMS
há muitos anos já fala isso. Isso aqui é uma das revisões de 2010, que ela já orientava o uso de inseticidas tópicos com deltametrina, através das coleiras, ou cipermetrina, através das pipetas. Esse já, na época, mostrava que era eficaz para diminuir a leishmaniose canina e, consequentemente, diminuir casos humanos, como já tinha sido demonstrado no Brasil, na Itália, na Tunísia e no Irã, em seres humanos. Vários outros trabalhos têm demonstrado a efetividade do uso dos colares impregnados com deltametrina na prevenção e controle da leishmaniose canina como medida de saúde pública. Esse trabalho aqui realizado em Fortaleza, é um trabalho de 2018, mostra, inclusive, a diminuição da abundância de flebotomínios depois que o encoleiramento em massa de cães passou a ser utilizado. Então, pode-se sugerir que os flebotomínios se afastaram daquela região, porque aquela região dava a eles repelência, e foram para outras regiões para se alimentar. E talvez voltam para a mata, voltam para a natureza para se alimentar dos animais. Os resultados têm indicado a eficácia de um programa de provisão gratuita pelos colares de deltametrina pelo Ministério da Saúde. Então, as áreas de alta transmissão têm recebido o colar impregnado de deltametrina como a ferramenta mais importante para evitar a transmissão, ao cão e para evitar a infecção do ser humano em contrapartida. Foi lançada essa campanha, então, em 2021, que distribui coleiras nas regiões do Brasil onde há maior incidência da transmissão. Então, isso aqui é uma foto do dia de lançamento, né? Então, aí a gente tem um vira-latinha caramelo, típico brasileiro, recebendo um colar simbólico, né? E que ele ia utilizar, evidentemente, mas simbolizando o lançamento em todo o Brasil. Entretanto, nós, veterinários, temos que dizer ao tutor que não é assim que coloca o colar. Não é esse o objetivo. A colocação do colar tem que ser próxima à pele do animal para que haja o derramamento do inseticida que vai se distribuir pela pele. Então, isso aqui cabe a nós. Então, é o nosso lado, saúde única. E também o lado do agente de saúde que vai na casa, que se vê um animal usando um colar como se fosse uma canga, né? Aquilo que o palhaço carequinho usava, que ficava pulando no pescoço dele, não é esse o objetivo. É usar próximo, coladinho aqui, a pele do animal. A outra medida que a gente sugere também que seja feita aos colegas ou aos colegas que orientam as visitas públicas é retirar o foco da orientação e remover cães soropositivos para serem eutanasiados. Esses animais, se não doentes ou doentes, devem ser encaminhados aos médicos veterinários clínicos e eles devem recomendar que eles sejam protegidos de picadas de flebotomínios para proteger os seus tutores e para que eles possam ter saúde. Os clínicos devem orientar os tutores às orientações que protejam seus animais. Para isso, aqui no hospital, por exemplo, a gente faz um folder, onde a gente vai colocando todos os produtos, trazendo aqui para vocês uma informação que eu considero importante para que vocês leiam e avaliem a utilização. Um primeiro estudo foi publicado na Espanha, aqui no ano de 2018, demonstrando que a utilização do Fluralaner, o Fluralaner, nesse caso, utilizado lá foi o Bravecto, dando pela via oral, atingiu uma eficácia superior em matar flebotomínios por 31 dias. O tratamento, após 45 dias, ainda chegava a matar 75% dos flebotomínios que picavam os animais. Mas ele não evita a picada. Aí os autores falaram, olha, vamos estudar isso mais, vamos estudar outras bases de isoxazolinas, como a Foxolaner, o Sarolaner, que talvez também possam ter essa ação. Outro estudo realizado aqui no Brasil, no Nordeste,
já cita o produto comercial, também o mesmo produto comercial, que induziu mortalidade a longo tempo da Lutzomyia longipalpis. Esse trabalho aqui foi feito com Phlebotomus, que é um gênero europeu. Esse aqui foi feito com a Lutzomyia longipalpis e demonstrou que durante 5 meses todos os flebotomínios que picavam os animais morriam. Então, hoje, sugerimos que seja agregado ao tratamento e à prevenção, além da coleira, um produto que mate o flebotomínio, se ele vencer a barreira da coleira. Ok? Isso pode nos ajudar. Não há ainda um estudo, e a gente está sugerindo muito estudo, que seja feito com produto injetável. Porque se um produto injetável conseguir essa abrangência no espaço nesse espaço, no espaço de 1 ano, que é a sua ação, realmente vira uma ferramenta de extrema importância para a gente proteger a transmissão. Não protege diretamente aquele cão picado, mas protege a transmissão. Artimanhas como plantação de citronela, embora não sejam confirmadas cientificamente, elas podem ajudar muito ao tutor ter maior cuidado com o seu ambiente, a manter o seu ambiente limpo, a utilizar outras ferramentas como a pulverização ambiental trimestral, não deixar matéria orgânica, estar sempre limpo o ambiente para que não haja colonização de flebotomínios. Então, as intervenções de uma saúde seriam tratamento em humanos e animais, mesmo os gatos que possam estar infectados. A eutanásia cada vez mais seletiva, aquelas situações epidemiológicas graves e indicações médico-veterinárias de animais com doença muito extensa, mas a eutanásia ainda é uma discussão ética importante no Brasil, porque ainda se manda matar animais saudáveis, apenas soropositivos. Nas políticas públicas da leishmaniose canina, o programa de empoleiramento deve ser aplaudido. O programa de castração, os castras móveis, dependem muito da iniciativa privada. Programas de tratamento nos hospitais públicos está em andamento. Eu acho que algumas áreas do Brasil, como Santa Catarina, já iniciou um programa público de tratamento. Algumas pessoas pedem na justiça e ganham direito do Estado patrocinar o tratamento. Isso é uma tendência, sobretudo a questão do controle dos cães de rua, os animais desprotegidos. Então, cada vez mais, esses animais, nós temos que entender que é a responsabilidade do Estado. E o Estado tem que cuidar deles e não matá-los. E cada vez que o Estado não cuida, o Estado precisa responder por isso, né? A gente tem uma impunidade, seja qual governo for, em relação ao cuidado com os animais que albergam as nossas ruas. E também o preço dos produtos precisa ser revisto pelos governantes para que os impostos sejam menores. Nós não podemos, de forma alguma, pensar que produtos que combatem doenças como a leishmaniose sejam produtos de uma elite. São produtos que devem ser popularizados em seus preços e os impostos devem ser retirados. O serviço público, então, sempre deve indicar a colocação do colar inseticida em animais soropositivos ou não. Não é a política do soro positivo morre e o soro negativo ganha coleira. É a política de todos os animais, soropositivos ou negativos, devem receber o empoleiramento. Em tese, os animais soropositivos são os que, assim, tem 1000 motivos para receber o empoleiramento, para que eles não sejam fonte de contaminação. O abandono do abate canino deve ser realizado, como vem sendo aconselhado há muitos anos, não é base do controle, e somente em condições especiais que a gente poderia contar com isso. Então, o brasileiro já há algum tempo vem ecoando nessa tecla, né? O controle da leishmaniose no Brasil, da leishmaniose visceral no Brasil, é através da educação e saúde, através do controle da população canina,
através do diagnóstico e tratamento da leishmaniose canina e o combate ao vetor. O combate ao vetor é a chave para que as ferramentas públicas sejam encaminhadas e nós, veterinários privados, possamos não deixar de orientar o tutor do combate e da proteção à picada de flebotomia. Ok? O Brasileixe esse ano acontece nos dias 15 e 16 de novembro. Vocês estão todos convidados a estarem conosco. Teremos a participação de um colega clínico da Grécia, que enfrenta também um problema de leishmaniose canina do tamanho do Brasil. Então, são muitos casos de leishmaniose canina naquele país. Teremos um colega da Itália, que vem falar para a gente também algumas novidades da pesquisa. E teremos vários colegas do Brasil que vão trazer muitas inovações, além de apresentarmos as diretrizes novas do Brasileixe, que a gente pretende que possa ajudar os veterinários a partir do ano que vem. Muito obrigado.